Não sabe qual segunda fase você deve escolher para que quando passe na primeira fase já garanta um segundo caminho, uma segunda fase muito mais tranquila. Tem medo de escolher uma segunda fase e passar perrengue nas duas provas e ter que voltar para a primeira fase? Pois é, vamos mostrar no vídeo de hoje como você vai escolher a sua segunda fase, mostrando os dados oficiais da FGV. Será que tem uma prova mais difícil? Será que tem uma prova mais fácil? Qualquer pessoa pode escolher ela e vai passar? Qual segunda fase você acha que é mais fácil? Vamos debater isso hoje. Então, não perca tempo, se inscreva no canal. Se você não está acompanhando nossos vídeos, pessoal, toda semana estamos falando de primeira fase, segunda fase da OAB, dicas que vão te ajudar e muito a melhorar seus estudos e a não reprovar na sua próxima prova. Então, vamos embora analisar qual segunda fase, como escolher a sua segunda fase. Simbora? Pois é, pessoal, muita gente vai fazer a segunda fase, escolhe porque fulaninho diz que é mais fácil, porque dizem que tem menos peça, porque dizem que é melhor. Se você já viu o vídeo anterior, falando sobre segunda fase, como estudar para a segunda fase, você viu que a peça não necessariamente será o problema. Às vezes o problema da aprovação na segunda fase está onde? Nas questões. Aí você escolheu uma segunda fase só porque tem menos peça, porém não está ligado como funcionam as questões, o que é que acontece? Você pode reprovar. Imagina só, você passar na primeira fase, superar toda aquela dificuldade da primeira fase, quando chega na segunda, você não consegue da primeira, não consegue na repescagem, tem que voltar tudo de novo e estudar de novo a primeira fase. É uma dor grande, é uma dificuldade que muita gente passa e não queira passar por isso porque você escolheu uma segunda fase que não era para você. Mas, Alan, como é que eu vou escolher minha segunda fase? Vamos mostrar aqui, ó. Presta atenção aqui. Eu vou mostrar para vocês os dados oficiais da FGV. A FGV coleta dados a partir dos exames que vão acontecendo e distribui na sua página oficial, o chamado exame em números. Nele, a FGV analisou o que aconteceu na prova até o 29º exame, portanto, antes da pandemia. O exame que foi interrompido pela pandemia foi o 31º, nós estamos falando do exame 29, ou seja, um pouquinho antes. Olha só, eu vou mostrar para vocês a disciplina segunda fase que teve mais aprovação e por que ela teve uma maior aprovação nesse período. E vou mostrar para vocês que as favoritinhas, as disciplinas mais favoritas que a galera gosta, que a galera escolhe achando que vai passar, não são necessariamente as que têm a maior aprovação. Coloca aí na tela, ó, olha esse gráfico disponibilizado pela FGV. Você tem aí direito constitucional, direito civil, tributário, administrativo, trabalho, penal e empresarial. Se vocês observarem nesse ponto azul aí que eu vou marcar para vocês, essa parte azul é a quantidade de inscritos, ó, percentual aqui, ó, porcentagem de inscritos. Então, 8% das pessoas que fazem segunda fase fizeram em constitucional, 15% de civil, 9% de tributário, 8% de administrativo e a maioria está aqui, ó. 57% das pessoas fizeram segunda fase em trabalho e penal. Porém, onde está a aprovação? Está no amarelo. Então, das 8% que fizeram aqui a segunda fase em constitucional, ó, dos 8%, quase 30% alcançou a aprovação, sendo a maior aprovação seguida por civil, tributário, administrativo e aí quase empatado trabalho e penal. Então perceba que a aprovação de civil, a aprovação de tributário, a aprovação de administrativo é superior às duas disciplinas mais escolhidas, que são direito do trabalho e direito penal. Aí você me pergunta, Alan, então isso quer dizer que direito do trabalho e direito penal é mais difícil e todo mundo tem que fazer constitucional que é mais fácil? Não. Coloca os números aí de novo, ó. Presta atenção. Por que será que constitucional tem uma aprovação muito grande? Olha isso aqui, o percentual de escolha dessas disciplinas com aprovação maior é pequeno. O que isso quer dizer? Que as pessoas que estão escolhendo fazer constitucional, civil, tributário, são pessoas que estão escolhendo porque gostam e querem fazer aquela disciplina. E não pessoas que estão escolhendo,
eu vou fazer porque eu vou passar de qualquer jeito porque é mais fácil. Normalmente, essas pessoas escolhem o quê? Trabalho ou penal. Ah, eu vou para penal porque, né, é mais fácil, tem menos peça, trabalho tem menos peça, aí vai achando que vai ser uma moleza, não se prepara direito e não passa. O que isso quer dizer? Não existe uma segunda fase mais fácil. Não existe. Por esse gráfico fica claro isso. Não tem uma segunda fase mais fácil. O aluno que escolhe a segunda fase, que não é para ele, acaba levando reprovação e vai precisar da repescagem. Então, pessoal, preste atenção aqui no que nós queremos dizer para vocês. Não escolham a segunda fase por achar que, fulaninho vai fazer, eu vou fazer também. Dizem que tem menos peça. Diz que é mais fácil. Não são esses os motivos que você vai levar em consideração na hora de escolher a sua segunda fase. Quais são os motivos que você vai levar em consideração na hora de escolher a sua segunda fase? Vou colocar 4. Primeiro, você vai analisar os padrões de resposta definitivo de cada segunda fase que você tiver em dúvida. Então, você está em dúvida em constitucional, civil e trabalho. Vai na página da OAB, nas provas anteriores, vê os padrões de resposta definitivo de cada disciplina dessa e vê, por exemplo, como a disciplina cobra as peças, os fundamentos que caem nas peças, como são cobradas as questões, os fundamentos da questão, vê se você tem alguma familiaridade com aquele assunto, vê como os assuntos são cobrados em segunda fase, para você ver, olha, isso aqui eu tenho uma facilidade maior, eu tenho uma identificação maior com esse tipo de raciocínio, com esse tipo de assunto, porque vai te ajudar na hora de escolher. O segundo ponto que você vai olhar é o seguinte: qual disciplina você tem uma maior, você gosta mais, você tem uma maior identificação. Alan, por que isso? Você vai passar de 45 dias a pelo menos 60 dias estudando aquele assunto. Na primeira fase, você estuda 11, 12, 17 disciplinas. Na segunda fase, você vai estudar 2, 3 disciplinas. Em trabalho, você vai estudar direito, trabalho, processo de trabalho. Em constitucional, você vai estudar direito constitucional, processo civil. Em direito civil, você vai estudar direito civil, consumidor, processo civil. Em penal, direito penal e processo penal. Então, se você não tiver um amor, um sentimento, um bem-querer por aquela disciplina, você não vai aguentar passar 60 dias estudando, lendo, vendo aulas sobre aquele assunto. E aí vai ficar enfadonho, vai ficar difícil para você se preparar. Isso vai gerar o quê? Uma dificuldade no seu período de preparação. Você vai começar a ter dificuldade para assistir às aulas, ou para ler os materiais, ou para praticar. E como você viu nos vídeos anteriores, eu mostrei a importância do treino na preparação para a segunda fase. Se não tiver treino, a aprovação fica muito mais difícil. Então, pessoal, se você escolher uma disciplina que você acha que é mais fácil, mas que você não tem uma conexão boa com ela, que você não gosta de estudar, que você não tem um porquê estudar ela, vai ficar mais difícil seus estudos. E aí vem um terceiro ponto. Escolha uma disciplina, por exemplo, que você gosta, que você queira atuar, que esteja, por exemplo, conectada a um concurso que você vai fazer, ou a área de atuação da sua advocacia que você pretende escolher, ou uma pós-graduação que você pretenda fazer, ou que você está fazendo, porque isso vai gerar um propósito. Veja, você não vai estudar só para a segunda fase, você está estudando para a segunda fase, para a sua vida. Então, a chance de você conseguir estudar ainda mais, principalmente nos momentos de dificuldade, é maior. Porque você não vai ficar, poxa, eu vou estudar para a segunda fase. Não. Você sabe que aquela disciplina é importante para a segunda fase e que você precisa daquele estudo na hora que você for advogar, na hora que você for fazer seu concurso, por exemplo, da Polícia Civil. Muita gente quer fazer concurso policial, então sabe que o penal, o processo penal é importante, então sabe que vai ser importante esse estudo, porque vai consolidar uma base para esse concurso que você vai fazer. Então, tudo isso, pessoal, mexe bastante com o sentimento e gera um propósito maior, um dever maior, uma missão maior para aquele estudo. Facilita e muito o seu período de 60 dias. O quarto ponto, pessoal, é o seguinte: se você estagia ou já estagiou numa área, isso pode te ajudar. Mas cuidado, também pode te prejudicar. Então, preste atenção no seguinte: se você já estagiou numa área, por exemplo, trabalhista, estagiou no escritório trabalhista, estagiou, por exemplo, na defensoria, no judiciário, na vara civil,
você já tem um contato com as peças, com a produção prática, forense, isso pode te ajudar sim. Porém, tenha o seguinte cuidado, não pegue a prática e aplique 100% nas peças da segunda fase, não. Lembre-se disso, não leve os vícios da prática forense para a segunda fase. A segunda fase é um exame técnico que leva em consideração principalmente o que está na lei e não necessariamente o que é aplicado na prática. Então, algumas coisas que são feitas na prática podem te prejudicar no momento da prova da segunda fase. Por exemplo, na prática é comum que em alguns casos seja necessário que você desenvolva os fatos de forma mais extensa. Na segunda fase, não. Dificilmente as disciplinas cobram muito ponto pelos fatos. Na maioria das vezes, nem cobra ponto, basta ter algo lógico, simples. Aí você pega e escreve uma página inteira só de fatos, quando aquilo nem ponto te dá muitas vezes. Quando um parágrafo, 2 parágrafos eram suficientes, desde que bem elaborados e resumindo bem o enunciado. Então, preste atenção nisso, a forma como você vai escrever, os vícios de linguagem que você vai usar, a excelência, comunicando muito com excelência, isso não é necessário na segunda fase. Então, o seu estágio, a sua experiência prática pode ajudar, desde que você saiba separar Tomé de Bebé, saiba separar o que é da prática e o que é técnica de redação que pode ser aplicado na segunda fase. Na próxima semana, pessoal, nós continuaremos analisando outros temas importantes para a primeira fase. O edital está para sair no dia 20 de abril, então já estamos aqui perto da preparação pós-edital. Se inscreva no nosso canal para não perder os próximos vídeos, vamos ter assuntos fáceis que vão te ajudar bastante nesses estudos. Um forte abraço e até mais.